Bem-vindos, forasteiros! Eu sou a Clarissa Brito e esse é o Treino é Treino, Jogo é Jogo. O podcast que traz para você aquela história perfeita que, além de te ajudar no esporte, de quebra, ajuda com seu bom humor, independente da hora do dia que você escutar. E hoje eu tô aqui com o Sidney Togumi, que é treinador de atletas de elite do trail running nacional, né? Também foi técnico da seleção brasileira de trail no Mundial de 2015 e 2016. É colunista da Go Outside Brasil e da Runner's World Magazine Brasil. Gastei todo o meu inglês. E, claro, um corredor de montanha de longa experiência, como os 330 quilômetros de corrida do Tour de Gigantes na Itália, os 240 quilômetros de corrida na PTL na França, os 170 quilômetros correndo na UTMB também na França, os 160 quilômetros da La Mission na Argentina, que ele não correu só uma vez, ele correu 5. Os 80 quilômetros do The North Face Endurance no Chile. E se eu continuar aqui, a gente vai ficar até amanhã, contando quantas voltas no mundo você deu correndo nas montanhas, né? Muito bem-vindo, Togumi. Tudo bem, Clarissa? A pergunta lá embaixo é: você já deu a volta ao mundo? A gente não sabia qual era o diâmetro, quase que a gente perguntou ali para... Eu acho que a gente deveria fazer essa conta. Filho, né? Acho que foi um erro nosso não ter feito essa conta antes de ter te chamado aqui, mas seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sempre é bom. Gosto de contar mentira, então mais uma oportunidade de contar mais uma mentira. Me fala uma coisa, como que foi você escolher a corrida de montanha como esporte? Claro, eu acho que foi um pouco natural. Natural pelo seguinte: pela minha nascença, nada natural, porque eu sou um paulistano da Gema. Nasci em São Paulo e eu sou paulistano. Que destreza! E o pessoal pensa, né, que eu sou um cara super, que eu vivo no meio do mato, eu moro no centro de São Paulo. Mas lá em 2003, eu conheci o outdoor, o ambiente, os esportes de outdoor, lá em 2003, com as corridas de aventura. Que tinha Expedição Mata Atlântica, EcoMotion, várias outras provas. Explicando para o pessoal, né, a corrida de aventura é remo. A gente tinha que remar, pedalar, correr, orientar, navegar, fazer rapel. Por horas. Por horas. Dias. Tinha provas de 5 horas e tinha prova de 5 dias. Tranquilo, uma coisa muito tranquila. E eu conheci o esporte o esporte outdoor, em contato com a natureza, através da corrida de aventura, assistindo Eco Challenge na Discovery Channel lá atrás. E aí o processo acho que foi um pouco natural. Em algum momento, em 2009, eu fui para a Patagônia fazer o La Mission a primeira vez, e foi a primeira prova que eu fiz somente com uma modalidade. Na montanha, eram 100 milhas, mas só de trekking e navegando. Então, eu acho que, como eu já tinha esse background da corrida de aventura, acho que foi um pouco natural conhecer o trail, chegar no trail. Uhum. E aí eu fiquei sabendo do Trail do Mont Blanc e assim por diante, aí todo o processo. E aí vai embora. Aí eu fiquei. Aí eu fiquei. E você me trouxe uma boa história dessas suas corridas pelas montanhas, certo? Tem uma história que é muito engraçada, muito legal, divertida, inusitada, eu acho também. Quero saber. Que tem a ver com até com a minha etnia, né, oriental e japonesa. Mas deixa eu aproveitar antes que eu esqueça, porque eu sou um cara muito distraído, trouxe para você, que é o livro que chama Gigante. É o livro que eu conto a minha história no Tour de France, que é uma prova que acontece no norte da Itália, aos pés do Mont Blanc, no Vale da Aosta, que é uma prova de 330 quilômetros. Com altimetria de? 29 mil. Com 29 mil de altimetria positiva e negativa, e que a gente tem até 150 horas para cruzar a linha de chegada. Então, 150 horas é próximo de 6 dias e um pouquinho, né? Você larga sábado, domingo, meio-dia, e tem até sábado às 6 da tarde para chegar. Então, tranquilo. E a história está aí no livro. Eu vou trazer uma das histórias que está aí. Que está aqui. Tá aí. Muito obrigada, mas eu só aceito com uma dedicatória. Claro. Então, quando a gente terminar, eu vou só perde o valor do livro se eu assinar. Aumenta muito. Então, me conta essa história. Bom, vamos lá. Para quem eu estava explicando, né? O Tour de France é uma prova muito longa, né? De uma semana. E uma das grandes dificuldades que a gente tem na prova é a privação de sono. Você não dorme uma semana? Ganha quem chega primeiro. Então você dorme o quanto você quer, onde você puder. Então, para ter uma ideia... Estratégia.
o primeiro colocado faz a prova em 70 horas. Ele largou sábado e chegou na quarta. Como? Dormindo 1 hora só. Caramba. E picado em trechos de poucos minutos. Eu dormi nessa semana, eu fiz 140, então eu tomei uma volta, né? Eu tomei uma volta de 300. eu tomei uma volta de 300 Mas você viu ele passando? Não vi, porque é uma volta única. Ah, tá. Ufa, ainda bem. Porque senão eu ia ficar muito pistola. Bravo. Então, nessa semana, eu dormi 14 horas. Tá ok? Então, em uma semana, 14 horas de sono e com um período ali, o período mais longo foi um período de 3 horas. O resto tudo picado durante os dias e parte das noites e madrugadas. Bom, enfim. Eu não me lembro, por causa dessa questão de privação de sono, eu não lembro das coisas em ordem cronológica. Mas, com certeza... É verdade. Isso aconteceu. Isso que você está contando aconteceu ou foi uma alucinação? Eu só não sei que dia que foi. Eu acho importante deixar isso claro, porque as pessoas que estão ouvindo, assistindo, né, elas podem pensar, pois bem, tanto tempo sem dormir, o cara vem me inventar uma história dessa. Então, vai saber se era de verdade ou não, uma vez que a gente alucina. Mas, E o que acontece? Eu não lembro qual dia, era um trecho ainda de noite, era um trecho noturno, já tinha passado da meia-noite, então começo de madrugada, e a gente estava por um trecho da prova que era um estradão, mas um estradão longe, você via a cidade muito longe, e aquela estrada larga, e eu estava sozinho, eu não via ninguém. E tentando brigar com o sono, tentando ficar acordado, comendo, escutando música, e de repente eu vejo uma lanterna na minha frente. Eu sou competitivo, não nego. E aí, aos poucos, eu fui tentando me aproximar desse atleta. E era uma atleta. E aí eu fui, não correndo, eu estava tentando caminhar mais rápido, enfim. E aí, quando eu passo, no Tour de France, é uma coisa que é comum, no trail é comum, né? Às vezes, nas provas mais longas, quando você ultrapassa alguém, você pergunta se está tudo bem, e aí tudo bem, né? Existe uma empatia com todos os atletas, e eu perguntei. Melhor coisa do trail, aliás. Eu vou te contar que eu fiz há pouco tempo uma prova, e a pessoa que estava na minha frente caiu, estava com bastão e caiu. E eu parei para perguntar, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Ninguém. Tinha uma fila de pessoas atrás de mim. Ninguém reclamou, ninguém me passou. Esperou a pessoa falar, tá tudo bem, continuamos. É isso, né? Então... Meu coração é do trail. E quando eu passei, eu perguntei, tá tudo bem? E ela, aí eu percebi que era uma atleta, era uma mulher, ela falou, tudo ok. E era uma japonesa de verdade. Ela respondeu, tudo ok. Tudo ok. Em japonês, que eu não entendi. Ah, tá. Porque ela era japonesa e eu sou paraguaio, né? Eu sou falsificado. Ei, opa. Mas assim. Opa, a minha família é toda paraguaia. E, olha, foi importada com todos os certificados. Mas o meu não, a minha matéria-prima é importada, mas enfim. E aí, como ela me viu oriental, ela começou a conversar em japonês comigo. Eita. Só que eu não sei falar em japonês. Nada. Sei pedir para ir no banheiro e falar que eu tô com fome. Isso eu sei. São coisas importantes. É verdade. Aí são coisas importantes. Não são. Aí e eu expliquei para ela que eu não sabia falar em japonês. E ela estranhou. Daí na bandeira, no número de peito tem a bandeira. Ela falou, Bradiru, Brasil. Bradiru. E tal, não sei o quê. E aí começou a falar inglês. E aí ela falou, tô com muito sono. Né? Somos dois. E aí, japonês, eu sempre brinco, né, que é mais fácil de dormir, porque a distância né, das pálpebras é bem menor. E ela falou assim, ela me perguntou, o que você faz para tentar distrair do sono ou fazer o sono passar? Eu falei assim, eu escuto música, eu tenho música. Você trouxe um fone, você tem música? Ela falou, música? Karaokê, vamos cantar? Vamos! Não, eu falei, não! Não, Togumi! Não, sim, claro, eu não tenho seus dotes vocais, que eu sei que você canta super bem, mas eu não. Imagina numa madrugada, no meio da Itália, em algum lugar da Itália, 2 japoneses cantando. Um japonês real, um real e o outro mais ou menos. Aí,
Daí eu falei, não, eu não sei cantar. Ela falou, não, vamos cantar. Eu falei, não, não vamos cantar. Eu falei, canta você. E aí, mas você não tem música? E ela insistia em cantarmos para aqui. Canta Só o que quê? qualquer coisa. Eu sei algumas músicas, mas eu não ia cantar. Você não ia cantar, você não, não cantou. não cantei. Aí eu desconversei, né? Eu falei, olha, tenta cantar, tenta escutar música, tenta jogar água na cara, tentei dar uma solução que eu não tivesse que participar, que ela conseguisse fazer sozinha e me despedi. E aí eu segui minha prova e toquei prova para frente. Aí eu olhava para trás para ver se ela não estava me alcançando, o meu lado competitivo. Mas enfim. E você não ouviu ela cantando? Não ouvi. Não ouvi. Não sei se ela cantou, não sei se ela. Pode ser que ela até tenha terminado a prova na minha frente, porque em algum Vamos momento ela pode ter torcer me para ela passado. ouvir esse podcast. Vai que, né? E esse é o caso. É uma história que foi muito inusitada, assim, porque eu nunca imaginei que alguém fosse me convidar para fazer um karaokê no meio de uma prova, em plena madrugada, morrendo de sono, Em japonês. em japonês. Eu ainda não acredito que você não cantou. Mas é porque não tinha público, e aí. Só por isso. Só por isso. Ai, Mas foi a única vez, foi muito inusitado, assim, tanto é que é uma das histórias que eu trouxe aí pro livro, porque é muito engraçado. Eu adorei, tô louca muito pra divertida. ler. Vou ler. Adorei essa história. E agora tá na minha vez de contar uma, lembrando que as histórias que a gente conta aqui são histórias reais, não é alucinação. Sim, não é aconteceu de verdade. E os nomes foram trocados para que você e quem tá ouvindo não reconheça, para que a história permaneça anônima. Tá preparado? Tô. Vamos lá. Ih, peraí. Antes da gente ir para a história do nosso episódio de hoje, eu tenho uma dica muito boa para vocês colocarem as meias de compressão para ir treinar. Claro, sendo sempre as meias da Sigvais. Bom, como é que você faz? Primeiro você vira todo meia de cano alto, né, meia de compressão. Então vira todo o cano, toda a extensão dela do avesso até ela virar uma meia soquete. E aí você coloca no pé, veste até o calcanhar e puxa a pontinha até os joelhos. Fica bem tortinho, não tem problema. Você ajusta e parte para a próxima. Vou fazer para vocês verem o quanto fica mais rápido você colocar a tua meia de compressão. E claro, não tem que ficar puxando, desfiando, enfim. Virei, meia soquete, coloquei até o calcanhar e puxei até o joelho. Tá vendo? Assim ficou fácil de usar as meias de compressão, né? Aí é só colocar o seu tênis e fazer a tua atividade física, seja correr, sei lá, crossfit, caminhada, o que você quiser. Ah, pera! Mas ainda vamos para a história do episódio de hoje. Até lá! Essa é a história da Cecília. Vou começar bem rádio, né? E a história, na real, não é só dela, tá? Porque ela mandou pra gente uma história de uma competição de trail, de corrida de trail, que é formato de revezamento. Tá bom. Você conhece o 28 Praias? Conheço. Então, para quem não conhece, é uma prova de 42 quilômetros que percorre o litoral de São Paulo, pode ser o litoral norte ou o litoral sul, por várias praias, e os atletas, eles participam se dividindo em trechos, que são divididos pela organização. Tá bom. E a cada percurso, eles fazem um check-in, certo? Isso, faz a troca de bastão. Exato. O chip, enfim. Então, para o pessoal entender, esse chip é o que registra que aquele atleta percorreu aquele trecho, e aí, no próximo, a mesma coisa, e aí vai trocando a pessoa que corre, né? Então, a Cecília já era uma corredora de longa data. E ela foi com uma turma gigante para essa competição. Então, eles alugaram uma casa em Ubatuba, e aí ficaram as 3 equipes que iam fazer essa competição juntas nessa casa. Uma galera. Nossa. 2 eram femininas e uma era uma equipe masculina. E a equipe da Cecília era composta por 5 mulheres. Vamos essas mulheres. Ela, corredora. 2 meninas que treinavam e corriam bem corrida de montanha.
a Luísa e a Márcia. Agora, outras duas meninas que a gente tem nessa história são a Marta e a Sofia. E elas nunca tinham feito isso na vida. Então, a Marta já tinha corrido umas provinhas pequenas de rua e a Sofia estava fazendo a primeira prova dela da vida. Nossa. Certo? Então temos Cecília, corredora de montanha, Luiz e Márcia, corredoras de montanha, Marta, socorro Deus, e Sofia, socorro Deus. Então, beleza, elas se dividiram e quem começava a correr era a Cecília. Porque ela é muito sangue no zóio, Togumi. Ela é... Cara, eu tô tentando pensar aqui. Não, você não vai descobrir, mas ela é pancada, assim, aquelas pessoas que dão sangue e não foi diferente. Ela começou e já colocou a equipe dela em primeiro lugar. Aí vem a minha pergunta. Você é essa pessoa nas provas? Qual o seu perfil de corredor? Não, não sou. Eu sou competitivo, mas eu não sou o que anda na frente. Eu sou aquele que eu gosto de arriscar mais pro final da prova. Mas você é o primeiro. O que você faria se você fosse a Cecília? Você é o primeiro a correr. Tudo bem, você vai correr outro trecho, talvez mais pra frente, mas você é o primeiro da sua equipe com duas meninas que nunca correram. Nossa Senhora. Tem que ir para frente, tem que tentar fazer o máximo para entregar o máximo de distância dos de trás, para poder depois pagar o preço. Você é competitivo, Togumi. Então a estratégia das meninas era bem essa. Realmente era abrir uma boa diferença. Isso. E aí colocar as menos experientes no meio. Por quê? Porque assim, mesmo que elas ficassem um pouco para trás, elas ainda tinham como recuperar. As meninas que corriam iam, né? Elas já eram mais experientes, então até o final elas tentariam tirar essa diferença. Então a Cecília passou o bastão para Marta, com uma vantagem, tipo, muito grande. Muito grande. E a Marta saiu na fúria. Entrou na pilha. Enquanto isso, vale explicar que tem toda uma logística, né, nessas corridas. Então, é uma logística de carros e de participantes. Por quê? Porque para a próxima corredora estar esperando o bastão, aquele carro não pode sair junto com a corredora que começou. É um pessoalzinho que fica lá com a corredora que vai começar e a próxima já está em outro carro com a galera. Porque às vezes não dá tempo do carro chegar, o corredor chega primeiro do que o carro, porque por causa do trânsito, todo... Mil e um motivos, então uma logística muito grande. Então, é muito importante também, e aí a Cecília deixou aqui na história, que a próxima corredora já esteja esperando o bastão aquecida, com necessidades básicas feitas para não ter nenhum problema antes de correr. E aí vem a minha outra pergunta. Isso é importante para você, Togumi? Qual que é o ritual que você faz antes de uma corrida? É diferente, por exemplo, na montanha ou no asfalto? Ou não, é igual? Não, é igual. Eu sempre falo a mim e falo para os meus alunos que eles devem chegar com pelo menos 1 hora antes da hora de largada. E o pessoal, 1 hora é muito tempo. Mas assim, é um tempo de você se ambientar, né? Às vezes você está ali na casa ou no hotel, mas quando você chega ali na área de largada, é outra vibe. Você precisa se ambientar naquela nova situação. Vai dar um nervoso, né? As borboletas estomacais começam a se... Intestinais. É pior. Porque se fosse estomacais, ainda, né? Você pode dar uma vomitadinha, beleza. Enfim. Mas intestinais. E aí você começa a aquecer, começa tudo a mexer, entender que vai precisar fazer ou não. Por isso que eu peço para a galera chegar com 1 hora antes. Eu chego sempre com 1 hora, pelo menos, antes da largada, para eu ficar tranquilo, para eu estar em ordem, sem nenhum imprevisto assim de última hora e ter que sair correndo antes da largada, né, pro banheiro. E sendo a Marta, que nunca correu, o que você faria no lugar dela se ela tá nervosa, assim, por exemplo? É fácil falar, é difícil fazer, né? Falar para ela ficar calma, ela não vai. O nervoso faz parte, né? Ela usou isso para sair correndo. Eu acho que assim, sempre você tem que tentar manter... O nervosismo é bom, claro. A ansiedade é muito boa. Ela te deixa alerta para tudo que pode acontecer. O que não pode é você
esse nível de ansiedade extrapolar a ponto de entorpecer. Porque se chegar num nível muito alto que te entorpece, você não enxerga tudo, você fecha o foco, Só você não aquilo. abre. Então é isso, tentar usar da ansiedade boa, para você ficar com o nervo à flor da pele. Eu não quero você calma na largada. Calma, você tá ali, né? Aí largou, você fala, nossa, largou. Vamos, né? Vamos, Togumi, vamos. Se não tiver Não. aquele frio na barriga, perdeu a razão, né? Eu acho que não tem valor. Né? Se é importante para a gente, vai dar essa ansiedade. Para qualquer coisa, né? Se você vai fazer algo diferente, algo novo, qualquer coisa. Pode ser um podcast, o próximo convidado. Você não sabe como é que a coisa vai acontecer. Né? Por mais que você tenha experiência, você não sabe o que eu, Togumi, vou falar aqui, como é que eu vou me portar, se vai ser legal ou não. Dá uma certa ansiedade. Então, é importante isso. Você vai estar atenta, porque se eu der uma gafe, você vai lá e vai consertar. Se você ficar muito nervosa, você nem vai perceber que eu dei a gafe e passou. E se você estiver nem aí... Né? Então, Isso eu é acho muito que é legal isso. que você está falando. O meu pai, ele sempre fala, né? Para fazer os shows, para cantar, ele fala: no momento que você perdeu o frio na barriga para fazer aquilo, perdeu o sentido, porque é isso. Qual a importância que você tá... Às vezes as pessoas, elas têm vergonha de falar o quanto aquilo é importante para elas. Ah, eu quero ganhar, ou tudo bem, você pode fazer for fun e tá tudo bem também, é outra maneira de fazer, mas a importância para você é o que faz o diferencial. É o que conta. Né? Então, eu acho que assim, eu falaria para Marta isso. Né? Não deixa isso extrapolar a ponto de você fechar o seu foco. E se está nervoso, é porque é importante. E a Marta estava lá correndo. Enquanto isso, a Sofia, Tá bom. uma das que Não corria, estava com a Luísa, que corria, esperando, e começou a ficar muito nervosa. E aí, ela começou a ter piriri, porque as borboletas intestinais, elas funcionam. E ela estava assim, muito nervosa, muito, muito mesmo. Lembrando que é a primeira prova da vida dela, não é que é a primeira prova de montanha. Primeira prova da vida. E elas estavam lá esperando a Marta chegar, sem saber muito quando seria, até porque não tem sinal, né, de celular, não funciona tão bem, assim, não é igual o tracker do Iron Man, né, que, nossa, toda hora você sabe, né? Então, se você fosse a Luísa, você tá lá com a Sofia tá muito nervosa, o que você faria? Dava o Imosec primeiro, para cortar. Não, porque precisa cortar. Não pode ter piriri. Não pode. Né? Mas assim, eu acho que no caso é você tentar, de alguma forma, transformar aquela numa situação menos desconfortável para ela. Tipo assim, Sofia, difícil falar para alguém subir num palco para cantar com um monte de gente e falar que não tem ninguém. Mas é mais ou menos isso. Né? Olha, vamos fazer o seguinte, corre e vamos tentar chegar lá. Não importa o tempo, eu quero só que você corra. Porque a gente precisa que você corra. Né? E curta a prova. Tentar colocá-la numa situação menos desconfortável, tentar tirar a competitividade, apesar que a equipe é muito competitiva, mas naquele caso, se deixá-la mais competitiva, a coisa não vai funcionar, porque ela não larga. Ela vai travar. Ela vai travar. E achei muito bonito o que você falou. Se ela travar, a equipe está fora. Então a gente depende dela. De alguma forma, a gente precisa dar o start nela. Porque, no meu ponto de vista, nesse caso, o difícil é largar. Depois que ela largou, aí vai embora. Aí vai embora. Ela vai se encaixando, ela vai se entendendo, vai curtindo e talvez vai até, né, ter uma performance muito mais do que ela esperava, porque talvez ela não conhece o lado competitivo dela, porque é a primeira vez que ela está fazendo algo parecido. Mas assim, eu acho que o mais importante é dar o start nela, é fazer com que ela tenha a atitude de iniciar, de largar. E aí depois ela vai se virar. Porque aí não adianta ela olhar para o lado também. Porque a Marta não vai estar com ela, a Cecília também não vai estar, ela vai estar sozinha, ela vai ter que resolver. Enquanto tem alguém do lado, se eu tenho você do lado, eu vou me apoiar em você. Se não tem, eu tenho que me virar. Então tentar tirar ela dessa bolha competitiva, conforto, mas qual é o objetivo? Daquela Deus
Que ela Vai ficou os embora. primeiros 100 metros, aí todo mundo some, porque se ela olhar para trás não vê ninguém, e aí ela vai ter que ir para frente, porque sabe que tem gente esperando lá no próximo PC. É o que eu faria. Bom, já a Luísa falou para Sofia e dá uma meditada, Nossa, dá uma respirada, ficar mais tranquila, enquanto esperava a Marta chegar. Eu nunca ia pensar nisso, mas a Marta achou uma ótima ideia. E a Marta não, a Sofia, né? Acontece que você lembra da Marta, que tá correndo na sim. fúria, tava nervosa, focou lá, e ela manteve a posição de primeiro lugar da Nossa, Cecília. Então ela usou essa competitividade que você falou. Só que daí ela chegou na troca de bastão. Adivinha? Cadê a Sofia? Sofia foi dar uma meditada. E cadê Sofia nisso? Nossa. A Marta começou a berrar o nome da Sofia por todos os cantos, desesperada, porque elas iam perder o primeiro lugar se a Sofia não aparecesse, entendeu? E ela estava toda esbaforida, né? Ela tinha acabado de dar o sangue naquele trecho, porque ela falou: é isso aqui, é o que eu tenho a contribuir com essa equipe. Mas ninguém achava a Sofia. Sofia, Sofia! E aí as pessoas em volta começaram a gritar: Sofia, Sofia! E isso durou uns 10 minutos. Nossa, 10 minutos. 10 minutos. Nisso, a Cecília, que é a nossa competitiva nata, sangue no zóio, chegou com o carro para buscar a Marta. E aí viu aquela situação. Se você fosse a Cecília Togumi, o que você faria, sendo que você ainda vai correr mais um trecho? Tá bom. Ou eu mandar, dependendo, né? Primeiro que eu não ia pensar na Sofia, eu ia matar a Sofia depois. Sofia! Fantástico Mundo de Sofia! Não, onde ela tá? Eu ia colocar alguém no lugar para correr. Ou a Marta dobrava, ou eu entraria de novo, ou eu traria a outra menina para a Luísa para correr nesse trecho, e aí vai no improviso o revezamento. Até o final, até né? O final. Porque a partir do momento que você faz uma mudança dessa... Já era. E aí o plano A já foi, vamos no plano B. E eu acho que até demorou 10 minutos. Para mim, se fosse 3 minutos eu encontrasse a Sofia... Adeus, Sofia, fica isso. Eu mandava alguém correr no lugar dela e falava, você não corre mais e suma daqui. Não, brincadeira. Mas assim, eu colocaria alguém no lugar da Sofia e tocava a ficha. Pois é, a Cecília falou justo para Marta, que tava podre, porque era a primeira corrida de montanha dela, e ela deu sangue. Falou, Marta, continua correndo, cara. E aí ela foi procurar a Sofia. E nesse momento, assim, a Marta foi. Bora, Marta, vai embora. E aí, nesse momento, ela encontrou a Sofia na maior paz, a paz de já, meditando lá sobre a vida dela. Foi pro outro extremo. E aí ela começou a rir, falou, Sofia, sai correndo atrás da Marta, que eu acabei de mandar a Marta ir atrás de você, filha. Ó, ela já deve estar morta e ela tá com bastão. Então, pega o bastão e continua esse trecho, mas vai, filha, vai! Ou seja, ela meio que seguiu teus dois conselhos, né? Ela colocou outra pessoa no lugar e utilizou a competitividade da Sofia. E aí, por incrível que pareça, isso deu certo. E a partir daquele momento, em todos os pontos de troca, quando as pessoas viam a camiseta dessas meninas, da equipe, eles começavam a gritar, Sofia! Virou quase uma marca registrada. Eles viam elas e falavam, Sofia, Sofia! Elas começavam a rir, mas era quase que uma torcida pela equipe delas. Então, antes de eu terminar essa história, considerações finais. O que você acha? Deu certo essa estratégia? De ganhar a prova? Você acha que elas ganharam? Não sei. É que eu não sei das outras, mas... eu acho que tinha grande chance. Eu acho que deu chance. Mas revezamento é uma prova que dá um trabalho danado. Ainda mais, né? Esse tipo de revezamento. Que não é para o mesmo lugar, né? E é uma prova linear, é sempre uma confusão você fazer essas transições. É difícil dar certo. E quanto mais forte a equipe, menor o tempo o carro tem para chegar. Exato. Né? Então fica mais complicado. Que se fosse revezamento de natação, né? Sai da baliza, nada,
É Tá no ali, tá mesmo todo mundo lugar. ali, Todo né? mundo Tá lá. todo mundo O ali. difícil é a estratégia de quem vai. Normalmente coloca no meio, igual elas fizeram, as pessoas que têm o tempo pior, para você começar muito forte e ter uma chance quando terminar qualquer E coisa. aquele cara que chega no PC querendo entregar, igual quando chega no aeroporto em encontro familiar, né? O cara fica ali perdido, olhando para todo mundo e não vê ninguém conhecido. E aí não sabe o que aconteceu, se eles estão para chegar, se Não faz ideia do que aconteceu. não sabe. Então, mas eu vou torcer para que tenha dado certo para as meninas aí. Bom, as meninas conseguiram manter o primeiro Ó. lugar, por incrível que parível, e venceram essa edição da prova. E foi um momento muito emocionante, porque até onde eu sei, a Cecília, a Luísa e a Márcia continuaram na corrida de montanha e já fizeram algumas outras provas mais insanas aí, Brasil e América do Sul. E a Sofia e a Marta guardam com muito carinho esse troféu. E, claro, elas continuaram no esporte de outras maneiras, mas sabe quando você lembra daquilo e por mais que tenha dado tudo errado na estratégia que elas pensaram, deu certo e elas guardaram com uma marca muito positiva. É isso, Togumi, você gostou da Eu gostei, história? mas e outra, né, claro, ter um troféu de primeiro lugar não é sempre, né? Então, Um troféu, né? numa prova com 28 praias, que é uma prova tradicional aqui de São Paulo, ter um troféu de primeiro colocado é para poucos, então tem que guardar mesmo com carinho. Que ano que foi para eu pesquisar? Que foi que Não. Porque Nunca saberá, eu nunca ouvi a saberá. história e fiquei aqui tentando achar que será que eu conheço, será que eu conheço? Mas legal. Togumi, muito obrigado por compartilhar os teus conselhos hoje. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente, se coloca no lugar, né? E se você já fez aquela prova, você fala, nossa, isso já aconteceu comigo, ou nossa, isso não pode acontecer. E se você não fez, às vezes é uma coisa, pô, será que eu vou correr 170 quilômetros no meio das cordilheiras da Itália, encontrar uma japonesa para cantar um karaokê comigo? Vai saber. Treina, né? Vai que. Mas muito obrigado. Obrigado, Foi Clara. muito bom, Togumi. É isso aí. E para vocês, hasta la próxima, forasteiros. Este podcast é um patrocínio de Sigvaris Group. Nos dedicamos a ajudar as pessoas a sentirem o seu melhor, todos os dias. Goat Bike.